Estás a ouvir? Estás a ouvir? A todos os ouvidos. Anda, vai começar o programa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouves-me Bem. Hoje, como convidadas, a Liliana Sintra. Bem-vinda, Liliana. Obrigada. E a Rafaela Domingues, HR Business Partner da UBEI. Olá, obrigada. Obrigada a nós por terem aceitado. Então, hoje o nosso tema, diversidade e inclusão, isto dava pano para mangas, não é, Liliana? Cabe tudo lá dentro. Cabe tudo lá dentro. Sim, é um tema muito inclusivo já por si. Já por si, exatamente. Liliana, a Liliana aqui que és psicóloga, na verdade o teu currículo é assim, é maravilhoso, porque és psicóloga, trabalhaste em recursos humanos em várias multinacionais, não é? Quase uma década. Depois então viraste aqui, foste trabalhar para organizações não governamentais de pessoas com deficiência, certo? Certo. E atualmente és também técnica superior da Câmara Municipal de Cascais, formadora, consultora, não é? Também dentro destas áreas da diversidade e inclusão. Foste autora de um dos maiores blogs. Foi. Paz à sua alma. Quadripolaridade. Não, paz à sua alma, mas tens as tuas páginas Pois para quem tem. quiser ir ver, Instagram, Facebook, que têm assim textos muito interessantes escritos por ti. E és também presidente da Associação de Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal, certo? Isso Boa. tudo. Então, olha, podemos começar mesmo. Olha, podemos começar por aqui por este teu percurso que é muito interessante. E de quando é que começou realmente, quando é que começaste a entrar a fundo neste tema da diversidade e da inclusão da pessoa com deficiência? Fala-nos aqui um bocadinho. Então, comecei desde sempre, porque eu próprio nasci com uma deficiência, eu sou uma mulher com deficiência, eu acho que essa é a verdadeira questão identitária que define todo o percurso. E, portanto, Pronto, podemos discutir depois e podemos falar ao longo desta conversa sobre as deficiências adquiridas, as congénitas, mas no caso das pessoas que nascem com uma deficiência, toda a sua identidade é estruturada com a base, presença não é? desse aspecto na sua vida, e é um aspecto altamente transformador e modelador de tudo o resto, todas as outras experiências Todas que as se outras seguem. vivências, não é? Tudo é altamente condicionado pela deficiência, não só pela deficiência enquanto condição que tu tens, mas especialmente deficiência na medida em que como é que a sociedade está organizada para responder às tuas necessidades, Pois, ou como é que isso- não está organizada, Como não está organizada, para responder exato. às tuas necessidades. E pronto, o tema da diversidade sempre esteve implícito na minha história de vida, não é? Depois em termos e isso condicionou também as minhas escolhas, condicionou as minhas saídas profissionais, condicionou os meus hobbies, condicionou tudo na realidade. Portanto, quando eu acabo o 12º ano com boas notas, eu sabia que queria trabalhar com pessoas, isso para mim era muito claro, queria trabalhar com pessoas. E porquê é que eu queria trabalhar com pessoas? Porque toda a minha experiência também de vida tinha sido muito relacional. Tinha estado muito tempo internada nos hospitais a fazer reabilitação. Onde conheceste certamente muitas pessoas com não é? deficiência e sem deficiência, e especialmente quando tu tens uma deficiência, no meu caso é uma deficiência motora. Os primeiros anos de vida, tu não consegues explorar uma série de questões. Por exemplo, tu não consegues gatinhar, tu não consegues ter noção, subir a uma árvore. Por exemplo, nos tempos de reabilitação, eu tive 27 cirurgias aos pés quando era pequena. E depois das cirurgias ia sempre fazer reabilitação durante 6 meses. Tinha aulas no hospital. Mas estava sempre... Era intenso, não é? Um Era processo muito intenso intenso e muito vivido e muito cheio de interações. E o que acontece? Se tu não consegues explorar o meio físico, então tu só podes explorar uma questão, que é a questão relacional. Se tu estás numa maca, estás de barriga para baixo durante Exato. 6 meses para os teus calcanhares cicatrizarem, não podes correr, não podes saltar, não podes fazer nada físico. Então tens duas hipóteses: conversas muito, e isso Exato. foi ótimo porque aprendi a lidar E desenvolveste imensas competências relacionais, não é? e Capacidade ajustar-me a de comunicação. diferentes interlocutores e a saber negociar e a saber comunicar e trabalhar em equipa, e pronto, há uma série de competências que são muito desenvolvidas também por isso. E depois, por outro lado, a questão da leitura também foi altamente, porque é uma atividade que podes fazer de uma forma mais solitária. Que é ótimo. É ótimo. Eu aprendi a ler com 4 anos, não foi porque era extraordinariamente inteligente, mas por necessidade, porque não podia fazer muito mais coisas se não ler. E portanto, a leitura também é um portal, não é? Há, portanto, assim, uma série de experiências e de Portas, conhecimentos. não é? Há livros que nos fazem assim, Completamente. uou, abre-se toda uma Insights, tu porta. sentes mesmo que se abre a tua mente e de repente tens um monte de insights. E portanto, do ponto de vista intelectual, eu acho que esse foi altamente transformador de tudo o que veio a seguir. Pronto, fui uma aluna sempre com bons resultados académicos, e depois sabia que de facto eu queria trabalhar com pessoas e que queria de alguma forma mudar o mundo. Agora, isto era um bocado utópico quando tens 17 anos. O que é mudar o mundo? É uma coisa meio Miss Universo, né?
quero que as pessoas, sei lá, eu dizia muito quando era miúda, tipo, eu queria ganhar o prémio Nobel da paz, ou uma coisa assim. E pronto, e depois percebi que psicologia de facto era o caminho que eu queria seguir. E sabia Na verdade, já tinhas feito anos de estágio na área, não é? Já, sim, na ótica do utilizador estava ótimo já, não é? E então o que eu pensei foi, eu queria seguir psicologia, mas que não queria clínica. Queria fazer psicologia na área social, na área comunitária e perceber como é que de alguma forma eu podia ajudar a transformar as comunidades e de alguma forma eu podia ser um ator de mudança, não é? Tu já pensavas aí na questão de consciencializar um bocadinho as pessoas relativamente a esta temática ou ainda não? Não, era uma coisa muito vaga para mim e pouco difusa. E também havia ainda algum preconceito internalizado. Por exemplo, a minha deficiência é muito invisível. Tu passas por mim na rua e não é imediato para ti que eu tenho a deficiência. E a deficiência normalmente tem uma cara, né? Tem um rosto, tem uma deformação associada a uma limitação. E então, para mim, naqueles primeiros anos de fim da adolescência e de princípio de idade adulta, era muito difícil para mim a questão identitária, que era onde é que eu pertenço, porque eu sou muito pouco normalizada para as pessoas normalizadas acharem que eu sou iguais a ela, não é? Mas também sou muito pouco pessoa com deficiência para a comunidade das pessoas com deficiência também acharem como tal. E então, onde é que eu pertenço? Andei muito tempo na busca dessa questão de identidade, onde é que eu caibo, onde é que eu me encaixo e tentei tirar as vantagens, claro, como acho que sou uma pessoa hábil, tentei tirar as vantagens das duas situações, que era de alguma forma fui ganhando algum espaço na comunidade de pessoas com deficiência porque conseguia ter acesso a um mundo que muitas delas não conseguiam ter porque as portas se fecham, porque a sociedade é preconceituosa, certo. E consegui introduzir alguns temas porque as pessoas deixavam-me entrar e por outro lado, quando eram ambientes que eu percebia que eram hostis e que não estavam abertos para mim, como eu passava um bocadinho ali nas pingas da chuva, conseguia também entrar neles. Por exemplo, no meio empresarial, durante anos que eu trabalhei, ninguém sabia que eu tinha uma deficiência, eu ocultava isso como uma forma também de me proteger e de não me expor. E portanto eu acho que esse primeiro início de vida, eu sabia que queria mudar o mundo, sabia que era importante o meu contributo, mas primeiro eu precisava de me arrumar antes para depois poder agarrar em mim e ajudar a arrumar o resto, a comunidade e o sítio onde eu me inseria. E portanto não foi assim logo de imediato, mas estava intrínseco. Estas questões de diversidade e inclusão tiveram sempre intrínsecas. E pronto, e depois eu acho que a transformação, isto é mesmo um clichê, vou dizer assim o maior clichê de todos os clichês. Aqui fica à vontade, aqui podes dizer tudo. Vocês vão adivinhar que a pessoa foi mãe, desceu o santo grau sobre a pessoa, senti mesmo e isso. A maternidade trouxe sim, eu pensei, mais um patamar, não é? Epá, a maternidade foi assim tipo um filtro de realidade porque deixou de ser sobre mim e deixou de ser sobre como é que eu me sentia, como é que eu me escondia, como é que eu aparecia, como é que os outros se posicionavam face a mim e passei a ser isto não é sobre ti, isto é muito maior do que tu e é sobre o mundo onde tu vais deixar a tua filha e essa descentralização do eu para o mundo foi, acho que deu-se muito com esta. Eu acho que outras pessoas podem ter esta insights, estas catarses noutros contextos e noutras experiências, exato. Mas eu fui ali naquela experiência de isto é sobre ti agora, já não és a filha de exato. Agora. Não, muito, muito interessante e nós já voltaremos. Passar aqui a bola aqui à Rafaela, porque a Rafaela também psicóloga, não é? No teu caso, não és uma pessoa com deficiência, mas vieste do Brasil para Portugal, não é? Sim. Já tinhas trabalhado também noutros contextos cá antes da UBEI e também é interessante ouvir, não é, do teu lado o que é que tu sentiste ou quais é que foram as diferenças que tu sentiste, como é que te sentiste acolhida em Portugal e na UBEI especificamente, também para percebermos, ou quem diz na UBEI, mesmo nas tuas experiências de outras empresas, quais é que foram assim os principais insights que tu tiraste desta mudança? Enquanto colaboradora estrangeira, não é? Sim. Eu acho que quando brasileiros vêm para Portugal, por todos falarmos o português, todo mundo acha que vai ser muito fácil, muito tranquilo. E chega aqui e aprende nomes diversos de cafés e não sabe como pedir um café muitas vezes na pastelaria. Eu acho que uma das principais questões é mesmo uma questão linguística no sentido de expressões, uma questão cultural que, embora tenha muita semelhança, há muita diferença também. Então, esse processo de adaptação no início é difícil.
E também por conta da sua rede social, porque mudar de país é você começar a tua vida do zero. Do zero. Praticamente. É longe da família, dos amigos, não é o teu espaço. Essa sensação de pertencimento, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de diversidade e inclusão. É algo que tem que ser construído tudo de novo. Então, acho que foi um início, ainda mais pra mim, que cheguei no meio da pandemia, em 2020, em Portugal. Então, foi, assim, um bocado complicado. Mas eu acho que eu tive, assim, uma experiência boa até o momento, em que eu tive a oportunidade de cruzar com pessoas que me acolheram muito bem. E acabo por construir aqui também a minha segunda casa e a minha segunda família. Em termos de empresas, já passei por contextos em que não me senti bem-vinda e de ouvir comentários de precisamos de mais portugueses nessa empresa, porque só temos... E tu estás lá a ouvir. E a pessoa falando diretamente para mim, ou precisamos, enfim. E eu, ok, você sabe que eu sou brasileira? Tipo... mas na UB eu sinto que é um aspecto diferente. Tanto porque nós temos colaboradores portugueses e temos colaboradores de 23 nacionalidades diferentes. É verdade. Então é um ambiente cultural, podemos dizer assim, diverso, com diferentes culturas que trazem diferentes pontos de vista. E eu acho que só o fato de você ter o contato com pessoas que vêm de outros lugares, países, não é? Acho que já traz assim uma sensibilização diferente. E eu acho que isso faz toda a diferença quando chega alguém novo. A pessoa já se sente um bocadinho mais em casa, não é? Exatamente. Sim. Que bom. Olha, Liliana, vou citar aqui uma frase de um texto que tu escreveste, cujo conteúdo não estava relacionado com isto, e tu vais reconhecê-lo, mas eu peguei porque eu gostei muito do título e eu acho que nós podemos aqui relacionar com o tema que nós estamos aqui a falar, que é que o medo não nos provoque nunca evitamento ou negação. E eu, quando li este texto, depois até fiquei surpreendida porque vi que o conteúdo tratava-se de uma situação pessoal, de saúde tua, nada tinha que ver com este tema, mas eu acho que isto demonstra muito... é um bocadinho o espelho do que às vezes acontece nestas questões da falta de diversidade e da falta de inclusão, que muitas vezes o medo das pessoas não saberem como lidar, como reagir, ou evitam ou negam, não é? Finge-se que não existem pessoas com deficiência, e eu acho que isso tu, na primeira pessoa, conseguirás falar melhor do que ninguém. Eu que estou de fora, como pessoa que não tem deficiência, sinto isso, acho que realmente o mundo não está ainda, não está preparado para, não está adaptado o suficiente para, não é? Mas diz-me tu. Então, se calhar a melhor, para nós falarmos sobre isto, a melhor coisa que falarmos é sobre o conceito de deficiência, que eu acho que não está claro para a maioria das pessoas e que muda toda a perspectiva sobre a deficiência que as pessoas têm. E isto parte um bocadinho do modelo moral da deficiência, que é, no passado, historicamente, enquanto, por exemplo, as comunidades mais minoritárias têm uma história para contar, que é a comunidade negra que teve a escravatura, que foi abusada, a questão da colonização, por exemplo, vocês também, as pessoas imigrantes, etc. Nós não temos uma história muito, muito grande. Porquê? Porque nós éramos mortos à nascença. As pessoas com deficiência eram quase todas. Nos antigos eram mortas à nascença, ou eram abandonadas em lugares onde elas pudessem morrer e ninguém tomasse conta delas, ou... Enfim, a deficiência sempre foi vista como uma tragédia, como uma conotação muito, muito negativa, não como é? peso, como um castigo divino. É um bocadinho, e isto mantém-se até hoje na nossa cultura judaico-cristã. Quando tu perguntas a uma mulher grávida assim, então, vais ter um menino ou um menino? A conversa toda que as pessoas dizem sempre é assim, não interessa é que venha com saúde. Isto está implícito que quem não vem com saúde, ou com o conceito de saúde, não é bem-vindo. Não é desejado, não é? E portanto, este conceito moral da deficiência, que a deficiência é um peso, quando tu ainda usas, muita gente ainda usa aquela coisa de portador de deficiência, como se fosse um fardo que tu carregas sobre as tuas costas. O portador, não é? O portador não é, eu não porto nada, senhores, eu sou uma pessoa muito leve, eu não porto nada, não quero esse saco cheio de calhaus. E deixa-me interromper-te, Liliana, porque isso é muito importante. Há um conceito que eu tomei conhecimento e olha que não foi há muito tempo, que é o conceito do capacitismo, não é? E a forma como nós verbalizamos é muito importante. Eu acho isso que tu estás a dizer é super importante, porque nós muitas vezes temos atitudes capacitistas até no nosso discurso sem querer. As minhas amigas todas têm, quando me dizem assim, tu parece que não tens deficiência.
Logo aí estão a ser capacitistas. É a primeira não é? demonstração de capacitismo, que é, para mim a deficiência é uma coisa tão má que eu não te quero associar a Olha, isso. se quiser explicar também o que é o capacitismo, O capacitismo para quem nos esteja a ouvir. no fundo, é toda a discriminação. Por exemplo, o racismo é a discriminação contra as pessoas negras ou pessoas de outras raças. O capacitismo é toda a discriminação, que às vezes até é uma discriminação que está mascarada de uma coisa positiva, exato. porque mostra alguma condescendência, alguma assimetria de poder, etc., sobre as pessoas com deficiência. E isto, por exemplo, no meu caso, estas microagressões do capacitismo eu recebo-as todos os dias, quando me dizem que tu parece que não tens deficiência, ou tu até é gira, não é suposto, tu tens deficiência, mas tu até é gira. Mas porquê? As pessoas com deficiência têm de ser todas tipo feias? O que é isto? Não é? Esta generação abusiva do que é ter deficiência. Ou quando as pessoas me dizem, por exemplo, eu tenho o dístico no meu carro e eu todos os dias, quando eu estaciono, isto é verídico que eu estou a dizer, eu tenho que confrontar com alguém. É dizer assim, a senhora por acaso é deficiente? Sim. A senhora, e do que é que a senhora tem? A pedirem que eu me explique. Eu disse, olha, eu não tenho que me expor a um estranho no supermercado. Quer que eu me diz para aqui? Sim, não, e ficam à procura, tipo, onde está o ódio? Ficam à procura, tipo, onde é que está o defeito? Porque eu não estou a ver o defeito. Depois, cochei um bocadinho. Tipo, as pessoas fazem este tipo de coisas num shopping, num estacionamento de shopping, todos os dias. Vizinhos, até eu tenho que explicar, tipo, o dístico tem um número, se vocês tiverem dúvidas sobre a veracidade do dístico, é aqui que vão ver. Agora, eu não tenho que me expor. E, portanto, esta questão da deficiência, quando falas do medo, tudo o que é estranho causa desconforto. Porque tu não sabes, não conheces. E isto parte do princípio que nós fomos, e isto parte daquilo que eu estava a dizer, o modelo moral da deficiência, durante muito tempo nós fomos escondidos, não é? As pessoas tinham deficiência e eram para estar em casa a servir damas de companhia dos pais, não iam à escola, as escolas eram escolas especiais onde só havia pessoas, eu adoro também o conceito de especialidade, não é? Escolas especiais onde havia, sim, porque tu não podes ser diferente, isto é especial, que também é capacitismo, não é? Especial é o hambúrguer que eu como no McDonald's e só há uma edição de vez em quando, isso é que é o hambúrguer especial. Corta a publicidade. Não posso dizer isto. Estou a brincar, podes dizer tudo aqui. Ok, boa. Mas pronto, isso é que é o hambúrguer daquela marca que a gente não pode dizer não. Esta questão do medo é isto tudo, é porque se tu não tens visibilidade, se tu não tens representatividade, as pessoas não te conhecem e, portanto, não é? se não te conhecem, não sabem como lidar contigo, não querem interagir contigo. Porque te estranham, porque se sentem desconfortáveis, porque têm medo de te magoar, porque também veem-te como mais frágil, porque têm uma série de preconceitos sobre ti e não sabem lidar com eles. E portanto, por isso é que eu luto que nós, e isto foi uma coisa que eu também só conquistei com a maturidade, que é, eu tenho que dizer assumidamente que eu sou uma pessoa, um bocado o coming out da deficiência, que é eu que não tenho deficiência, e que chega muita gente, e tenho uma grande comunidade de pessoas que me seguem, eu tenho que dizer que tenho deficiência e tenho que fazer tenho que dar visibilidade à minha comunidade e explicar-lhes que a deficiência pode caber muita coisa cá dentro. E a comunidade de pessoas com deficiência é a maior comunidade do mundo e é mais inclusiva, porque a qualquer altura qualquer pessoa pode entrar. Tu não podes ficar negro, tu não podes, mas tu com deficiência podes ficar a qualquer altura, é altamente inclusiva. E, na verdade, em Portugal, os últimos censos de 2021 dizem que 10,9% da população tem deficiência. Não somos assim tão poucos, somos a maior minoria do mundo. Portanto, continua a haver uma estranheza enorme sobre a maior minoria do mundo. Então nós temos mesmo que fazer este trabalho de sair à rua, de mostrar, de vir falar, de insistir, de corrigir, de ir às empresas, de explicar porque é que as cotas, então, mas não é um bocado triste? Temos que obrigar as empresas a recrutar pessoas com deficiência? Não, porque se cá nevasse, fazia-se cá ski. Exato. E não se neva cá, portanto não dá para fazer ski. E é um bocado como o cinto de segurança. As pessoas, olha, as cotas é um assunto que eu quero muito falar neste podcast. Ok, fica à vontade. Posso, porque as cotas é uma coisa que me enerva muito. Pronto. Aproveita, tempo de antena. Cinto de segurança. Durante muito tempo tu tinhas de usar o cinto de segurança no teu carro e tu sabias que tinhas de usá-lo por uma questão de segurança. Pronto. E a verdade é que todas as políticas que eram feitas de sensibilização nesse sentido não resultaram. As pessoas não usavam o cinto de segurança. Quando tu começaste a aplicar uma multa e a dizer, olha, se vocês não usarem o cinto de segurança vão ser multados. Esse ato começou a ser automático. E a verdade é que pelas razões erradas, que foi pelas razões monetárias, adotaram-se comportamentos de segurança. A inclusão, já percebemos que todas as estratégias de sensibilização que se possam fazer, tudo o que se possa já ter feito, e tem-se feito muito nos últimos anos em Portugal, não funciona. Porque há este medo, há este desconhecimento e isso não produziu efeito nenhum. Portanto, sim, vamos introduzir as cotas como uma questão de alerta, de princípio, até que depois as pessoas com deficiência comecem a entrar nas organizações, comecem a mostrar o que é que valem, de que são capazes, e isto começa a ser uma coisa natural. Portanto, as cotas são como os aparelhos nos dentes. São bonitas? Não. São estéticas. São confortáveis? Não. Magoam porque obrigam-te a endireitar. Mas endireitam. E são necessárias? Não, e olha, e é um tema muito importante, ainda bem que falaste sobre ele. Também temos aqui, não é,
Rafaela aqui como colaboradora da Obey e esta questão da inclusão nas empresas, etc. Falaste também da questão do desconhecido, que é muito importante e num outro contexto, Rafaela, mas por exemplo a tua vinda, não é? O vir de outro país também é vir para o desconhecido, não é? Sim. Eu sei que já existem empresas, a Obey também é um desses casos, mas eu acho que se calhar ainda há muito trabalho ainda a ser feito, mas que, ou seja, no sentido de terem diversas iniciativas, não é? De inclusão. Eu sei que a Obey faz uma série de iniciativas de inclusão aos colaboradores que vêm de fora, certo? Sim, só antes de chegar nesse ponto, só para complementar, essa questão da representatividade é muito importante, porque embora mulheres, imigrantes, pessoas com deficiência, negros, enfim, pessoas LGBTQIA+, sejam consideradas minorias, muitas vezes são minorias em termos de representatividade e não em Exatamente. números, né? E a questão dessa questão do desconhecido, do diferente, muitas vezes o conceito do normal, o que é normal, é o que segue aquela curva de Certo. frequência, Sim, né? o que é normal, não Mas é? é uma medida É estatística, uma medida né? estatística e muitas vezes a minoria, o que é diferente, o que não é normal, em números é muito grande, é muito representativo em termos de dúvida. números, mas não está presente nesses ambientes, não está presente na sociedade, nas empresas. E sem ter a presença dessas pessoas, nada se muda. Então, por isso é mesmo muito importante que tenha esse espaço e que, ainda que seja feio por uma obrigação, mas que comece a surgir esses espaços. Porque o trabalho, não sei, se tu achas, eu acho que isto é importante também que as empresas percebam isto, que é o trabalho, é um direito humano. Sim. E isto não tem que estar no âmbito da responsabilidade social. Nós pedimos para trabalharmos. Tem de ser numa lógica de direitos humanos. As pessoas trabalham, o ser humano Sem trabalha. dúvida. E a pessoa, quando enquanto ser humano, tem o direito ao trabalho. Ela não vai poder fazer. É assim, as pessoas normativas também não têm todas o mesmo ritmo de trabalho, a mesma capacidade de gestão de tempo, a mesma capacidade de gestão de tarefas. Somos Vai-se todos adaptando, diferentes, não é? ajustamos-nos, né? Então, porquê que não há esse esforço para nos para ajustarmos o meio às especificidades, não é às especialidades, que é que não há especialidade, mas às especificidades das pessoas com deficiência e permitir que elas também façam este contributo para a vida ativa, não é? Sim. Eu acho que faz falta um bocado esta noção que a Rafaela está a dizer da diversidade ser uma coisa boa, ainda bem que somos diversos, e que afinal as minorias não sequer é o que tu estavas a dizer, não é assim tão minoria, é só não estar representado da mesma forma que os outros estão e nem partem do mesmo sítio que os outros já partiram, não é? Exatamente. Em termos de ações, eu acho que outra questão importante também não é só ter um ambiente diverso e não ter essas pessoas incluídas. Tem uma fala que comunicam muito dentro da parte da diversidade e inclusão. Então, não é só convidar para a festa, tem que chamar para dançar também. Então, não adianta ter vários tipos de minorias, entre aspas, na sua empresa, sendo que elas sofrem microagressões e sofrem discriminação durante o tempo todo de permanência. Então, acho que essas pequenas ações, ainda que eu sinta que em Portugal há passos muito pequenos ainda, mas acho que são muito importantes. Por exemplo, na Obey, vamos começar agora a ter mais ações nesse sentido, que eu acho que o primeiro passo é também sensibilizar o ambiente para que quando essas pessoas cheguem, já tenham... Organizar o baile, como tu dizes, exatamente, não é? já tem um olhar mais crítico para essa questão. Sem dúvida. Ou, por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, ainda, né, 2 anos e meio aqui, mas ainda sou uma pessoa perdida. Mas, por exemplo, você conhecer o espaço, você se apropriar dessa cultura, da estrutura, da cidade. Então, uma iniciativa que eu acho muito legal, o Walk Tour, por exemplo, em que é feito um passeio pela cidade, um passeio turístico, apresentando Portugal, apresentando a cultura, tanto em Lisboa quanto no Porto. Acho que é uma forma de trazer mais porque você chega sem referências, né, num outro país. Então, vai construindo essa sensação de pertencimento. Ou coisas também que são feitas pela Obey, que estão ali mais no backstage, mas eu acho que isso também diz muito da própria empresa e da visão que a empresa tem, que é, por exemplo, numa festa de sunset que nós temos, as pessoas que vão estar lá cuidando toda a parte musical, DJ, são todas mulheres, são músicas produzidas por mulheres. Sim, que a Obey também tem esse, Sim. não é? Aliás, houve um episódio até na temporada passada que era Mulheres na Tecnologia, não é? Exatamente, sim.
o que muitas empresas fazem é, por exemplo, vou dar um dia de tratamento num spa. Mas é muito mais do que isso. Principalmente no mercado da tecnologia, quando a gente fala em questão de mulheres. A maioria dos trabalhadores na área tecnológica são homens. Então, e isso também está muito... o que a gente vinha conversando antes, que é a forma como as pessoas veem. Então, tem uma pesquisa feita em 2019 em Portugal, que 50% dos portugueses não imaginam as suas filhas seguindo a área tecnológica. Isso é muito interessante. E pronto, e isso não é só com mulheres, isso também toca em todas as outras minorias, digamos assim. Então, eu acho que ter essas pequenas ações fazem muita diferença. E seguindo nessa tentativa de mudar perspectivas e começar a construir novas visões, também temos planeado uma ação para ir em escolas secundárias e ter um dia de engenheiro, se eu não me engano, para poder mostrar para meninas e para pessoas de diferentes contextos, enfim, de que é possível também ingressar na área psicológica, que não é uma coisa só de homens, não é uma coisa só de brancos, não é uma coisa só de ricos, é também algo que é possível para todos. E aliás, e tu falaste aí numa questão importante e que eu acho que se vai ligar aqui também com a Liliana, que é esta importância também da sensibilização logo nas crianças, não é? Porque tu estás a dar voz e muitas vezes é o adulto com deficiência, não é, que dá voz, mas na verdade o processo começa muito lá atrás e uma das questões, e tu num texto que eu li tu falavas sobre isto, a questão das acessibilidades, dos produtos de apoio, de haver falta realmente de políticas reais e efetivas de educação inclusiva, não é? Portanto, isto na verdade poderia-se aqui evitar uma série de coisas se realmente esta educação inclusiva começasse lá atrás, que como tu dizes são os pilares básicos para uma vida independente, não é? Sim, porque a deficiência, quando nós pensamos em deficiência, a primeira imagem que nos vem à cabeça é aquele um quadrado azul com uma cadeira de rodas branca. Se tu disseste deficiência, é a primeira coisa que vem à tua cabeça. Essa é a primeira imagem, já está testado. A cadeira de rodas, sim, não é? A cadeira de rodas. Portanto, todos os outros tipos de deficiência não cabem, não é imediato para ti essa relação. A deficiência intelectual, as pessoas, a comunidade surda, as pessoas cegas, as pessoas com deficiência orgânica, isso nunca vai na tua cabeça. Portanto, a primeira coisa que toda a gente pensa sobre deficiência é uma cadeira de rodas. Pronto, e esse conceito tem de mudar. E depois há outro conceito que tem de mudar, que é a deficiência enquanto imperfeição do teu corpo. Não é? Porque a deficiência, na verdade, não é a imperfeição do meu corpo. Porque eu, por exemplo, vivo muito bem com o meu corpo. Ele funciona ao limite, como vocês exploram o vosso corpo até ao meu limite, eu também exploro o meu até ao limite. Estou muito confortável com ele, está tudo ok comigo e com ele. O problema é que é a forma como a sociedade não está organizada para dar resposta a esta diversidade do meu corpo, não é? Porque se houver acessibilidade, se eu tiver rampas, se eu for uma pessoa cega e eu conseguir ir ao supermercado e conseguir fazer a leitura dos rótulos, simples, dos não é? preços, se eu conseguir ser uma pessoa surda e conseguir estar a ter legendas no telejornal, poder ver as notícias a mesmo em igualdade de circunstância que as outras pessoas, se eu tiver deficiência intelectual e houver leitura acessível para eu me poder organizar no espaço, então o meu corpo não me limita a nada. Porque o meio está todo preparado para me responder e então eu posso ter uma relação com o meio realmente eficaz. Portanto, a deficiência não é mais do que esta dificuldade que tu tens em interagir com o meio. Porque eu com o mesmo corpo, eu tenho uma deficiência diferente em Lisboa do que tenho em Freixo de Espada à Cinta e do que tenho na Suécia. Na Suécia sou uma pessoa muito menos deficiente, com muito menos deficiência do que em Freixo de Espada à Cinta. E, portanto, o problema não está no meu corpo. Não é fix my body, é fix the system. É tipo, vocês têm de reabilitar, não é o meu corpo, mas a forma como isto está tudo organizado para isto dar resposta a todas as pessoas e igualdade de circunstâncias. E diz-me uma coisa, tu achas que, porque entretanto o mundo está construído como está, ainda assim é possível não destruir tudo e voltar a construir, ou seja, há muitas coisas que dão para adaptar. Eu acho que está tudo para adaptar. Tudo? Eu acho que está tudo para adaptar. Ok, eu estou a dizer isto porque já assisti uma vez a um fórum em que se falava sobre isto e estavam pessoas com deficiência e algumas delas até defendiam, pronto, que também compreendiam que efetivamente haveria coisas que se calhar poderia ser difícil, pronto. Então também para saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que é tudo possível de adaptar. Eu acho que é tudo possível de adaptar.
os 4 pilares para nós são essenciais, que é acessibilidades físicas, não é só a rampa, mas acessibilidades de comunicação, acessibilidades de informação. Produtos de apoio, tu tens a tua cadeira de rodas, tens o teu aparelho auditivo, e isto o Estado poder-te atribuir de forma gratuita para pôr em igualdade de circunstâncias com as outras pessoas e de uma forma célere. Que isto não acontece em Portugal. Uma cadeira de rodas é prescrita hoje e, no limite, no melhor das hipóteses, daqui a 2 anos ela chega. 2 anos? 2 anos. É o tempo médio que está a chegar os produtos de apoio às pessoas. Se isto é grave para um adulto, imagina para uma criança, quando a cadeira de rodas chega, tu já não cabes, o teu corpo já não cabe naquela cadeira. Certo. E, portanto, percebes, isto a política está mal... A política que devia servir as pessoas está mal desenhada. Quando eu falo de políticas reais de educação, tu até podes dizer, as crianças com deficiência vão todas à escola, mas estão numa sala e de vez em quando vão à sala regular, etc. A minha filha anda numa escola pública, normalíssima, inclusiva, que tem uma unidade, e eu pergunto-lhe, Ana, vês as pessoas com deficiência da tua escola no refeitório? Não, mas elas vão a horas diferentes. Isto não é uma política real de educação inclusiva. Certo. Não é? Certo. Ela não está com estas pessoas, ela não contribui para... Não interage, não interage. tem... Portanto, Daí como depois lá está não muda. o desconhecido Claro. e o medo e etc. Ela tem a que se cria, sorte, não é? porque eu acho que é mesmo um privilégio de viver rodeada de diversidade e para ela é tudo muito normativo. Para ela não é questões. As pessoas são todas diferentes, ainda bem. Mas outras crianças não têm estas oportunidades, não é? E emprego, estas questões da política de emprego. E eu acho que esta questão das cotas vai ser altamente transformadora, porque começa o tema a vir. As empresas começam a ter que perceber, mesmo que seja de uma forma imposta, vamos perceber o que é isto, vamos ouvir as pessoas com deficiência, vamos dar-lhes voz, vamos dar-lhes algum espaço para elas poderem se posicionar. Isto é que são políticas transformadoras. E depois a assistência pessoal, que é quando tudo o resto falha, tu obviamente que não vais conseguir adaptar, sequer até consegues porque ainda está em construção. A Sagrada Família não é um bom exemplo, mas sei lá, a Torre de Esclério, sequer até dava para adaptar, pôr um elevador externo só numa parte da fachada, e enfim, eu acho que com muita vontade tudo é adaptável. Mas se tudo falhar, tu tens um assistente pessoal que o Estado te permite ter durante umas horas por semana, que te ajuda a fazer tudo aquilo que o teu corpo e a interação com o meio não consegue fazer. Sendo que ele não vai decidir nada, tu é que tens a tua capacidade de decisão, tu é que tens a tua capacidade de escolha, e ele só vai ajudar-te como ser humano livre, não é? Como qualquer pessoa. Ele só vai ajudar-te a ser o veículo para tu, físico para tu conseguires as coisas. Eu trabalhei durante os últimos agora estou há um ano na Câmara Municipal de Cascais, mas nos últimos 3 anos no projeto de apoio à vida independente, que é um projeto piloto que está a acontecer em Portugal e que traz assistência pessoal às pessoas com deficiência. E eu gostava mesmo, porque acho que infelizmente depois há muito pouca cobertura mediática sobre estas questões, é um assunto que não é sexy, a deficiência não é um assunto sexy. É verdade. Mas nós estamos aqui para o tornar eu espero sexy. Que sim, mas eu gostava muito que vocês todos tivessem a oportunidade de perceber a mudança das vidas das pessoas que eu vi. Eu tinha pessoas com autismo a fazer licenciaturas de História e eu assisti isto. Levaram assistentes pessoais para as universidades, os assistentes pessoais ajudavam-nos a organizar a informação, a mediar a comunicação deles na relação com o grupo, etc. E eles acabarem licenciaturas e a poderem ingressar no mercado de trabalho. Eu tinha pessoas tetraplégicas que não mexiam nada até ao pescoço, a irem trabalhar todos os dias com o apoio do assistente pessoal, a andar em transportes públicos, tudo era possível, porque a sociedade estava toda organizada com esta figura, quando tudo falha, esta figura ajuda-te, para que funcionava. Portanto, se eu acho que é utópico e idílico, não acho, eu acho que é mesmo possível, e eu acho que faz muita falta que haja pessoas, e que nós, as pessoas, quando dizem não temos logo isto a porta a dizer, isto não vai ser possível. Eu acho que precisa haver pessoas que acreditam que isto é possível, para que isto de facto seja concretizável. Não, fantástico. Rafaela, tu acreditas que isto é possível? Sim, muito. Ainda mais porque eu acho que sem ter essas pessoas inseridas nesses diferentes meios é impossível haver alguma mudança, porque eu não vou ter a mesma perspectiva que uma pessoa que tem deficiência, eu não vou ter a mesma perspectiva de uma pessoa que vivencia problemas com racismo, uma pessoa negra. Então, acho que ter essa diferença dentro das empresas, principalmente, é o lugar que a gente passa mais tempo, são 8 horas por dia. É uma chance de ter essas pessoas na empresa, ter essas pessoas com voz e poder de decisão também dentro dessas empresas, para poder mudar as coisas que estão lá. Como tu dizias há pouco, não é? O facto de, por exemplo, tu teres chegado e teres observado diversas pessoas que também vinham de outros países, etc., não é? O contacto com não é? Com a diversidade também nos torna muito mais inclusivos, não é? Por si só. Sim, e acho que empáticos também, porque eu sei que a minha realidade não é a mesma que a tua, assim como das outras pessoas que também são diferentes de mim. Então, acho que acaba por virar uma chavezinha na nossa cabeça e tentar
tentar enxergar um pouquinho mais a realidade do outro, né? E eu acho que isso é muito importante também. E em termos de inclusão, o ganho que as empresas têm com essa parte da diversidade e inclusão, tem vários estudos que mostram o aumento de produtividade, aumento de sensação de pertencimento no trabalho, de engajamento no trabalho, por ter equipes diversas. A própria Obey tem o slogan de ser inovador é humano. Exato. E eu acho que isso reflete muito e representa muito essa questão da diversidade. Somos diferentes e as nossas diferenças trazem inovações, justamente pelos diferentes pontos de vista. Sem dúvida. Porque muitas vezes surgem problemas surgem problemas que tu nunca pensarias, porque tu nunca tiveste nesse ângulo de visão. Eu vou dizer, outro dia eu estava a fazer eu trabalho com pessoas com deficiência e num território que tem muito potencial para fazer coisas e que não tem muitas dificuldades, e eu achava assim, não, eu estou um bocado presunçosa até, não, eu estou dentro da comunidade, conheço todas as questões da comunidade, eu acho que agora vou fazer uns trabalhos excelentes. Então estava a fazer um programa, uma coisa muito gira, e precisava de umas fichas de inscrição online, fiz um Google Forms, não sei o que, e te coloquei online. E depois, passado para aí meio-dia, tive uma amiga minha cega a ligar-me, dizendo assim, Liliana, não acredito que tu fizeste aquele formulário online. Eu, mas é aquilo, tu se passares com o cursor, aquilo tem audiodescrição, tu consegues ouvir. Não, tem o CAPTCHA. E o CAPTCHA precisa que tu faças um reconhecimento visual das letras para depois poderes copiar. E eu não consigo submeter a minha inscrição. E eu pensei, uau, tipo, que presunçosa que eu sou! Como é que isto não me passou pela cabeça? E isto só é possível porque há uma pessoa cega que está lá e tem aquele ângulo de visão. Olha, tu dizes algo, Liliana, e já assim em efeitos finais aqui do nosso episódio, nada sobre nós sem nós, mas com todas as pessoas como aliadas, não é? Sim. E eu acho que isto é muito importante. Porque também não interessa estarmos orgulhosamente sós, e às vezes este também é uma luta da comunidade. A comunidade muitas vezes está orgulhosamente só, tipo, vamos lutar, mas precisamos de aliados, porque sem aliados nós não vamos a lado nenhum. E precisamos de aliados que não tomem o nosso lugar. Sobretudo que nos deem esse lugar também de voz, que é também aquela coisa do nada sobre nós sem voz de garganta, né? Que é deixa-nos falar, escutam-nos, deem-nos não partam do princípio que sabem tudo o que nós precisamos, deem-nos esse lugar de visibilidade e de destaque, não é? destaque. Mas ajudem-nos, não decidam por nós, mas apoiem-nos naquilo que são as nossas reivindicações, as nossas necessidades e as nossas vontades, não é? E eu acho que é isso que diversidade e inclusão é nada sobre nós sem voz, sem a nossa voz, mas também nada sobre nós sem os aliados, sem voz. Portanto, fantástico. Acho que são essas duas coisas. Rafaela, uma mensagem assim final para quem nos está a ouvir. Eu acho que é fazer mesmo um convite para todos. Primeiro, façam o teste do pescoço, que é olhem para o lado e vejam quantas pessoas diferentes de vocês tem no ambiente. Adoro o teste do pescoço. É muito fácil. E depois, convidem para dançar pessoas diferentes. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Que bom. Obrigada, vontade de trabalhar Rafaela. na Obey agora. Bora. Olha, quem sabe? Não Quem posso. sabe? Mas que cheio de vontade. É bom sinal. Olha, muito obrigada, Liliana. Boa, muito ainda obrigada bem. mesmo. Foi Gostaram. uma ótima Gostei muito. conversa. Obrigada, Rafaela. Sim, obrigada. E obrigada a todos que estão desse lado a ouvir-nos e até o próximo episódio. Obey.